paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Vamos começar o culto nessa tarde de hoje, e é 7/1/2025, janeiro, terça-feira. Josias junta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Então o rei ordenou, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, sacerdote, os profetas e todo o povo, desde o mais pequeno até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estava escrita naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquia, e ao sacerdote da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou a cinza deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas, a todo o exército do céu. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e os desfez em pó, e lançou seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todo o sacerdote trouxe da cidade de Judá, e profanou os altos, em que os sacerdotes incensavam desde Geba até Berseba, e derrubou os altos das portas, que estava à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas o sacerdote dos altos não sacrificava sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comia pães asmo no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rio-Non, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá. Como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedom. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, a mão direita do monte de Massite, os quais edificara a Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemós, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques, encheu seu lugar com os ossos de homens. O altar de Betel é profanado e derribado, e também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel. Juntamente com aquele altar, também o altar derribou, queimando o alto, em pó o desfez, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos da sepultura, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de de Jeová, quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Jeová que veio de Judá, e apregou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel.
e disse: Deixai estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que vieram de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria, e o que os reis de Israel tinham feito para provocar ao Senhor a ira. Eles fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, e sobre os altares, e queimou os ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém, à celebração da Páscoa, e o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Jeová, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Também os adivinhos, os feiticeiros, terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá. E em Jerusalém o estipou Josias para confirmar as palavras da lei que estava escrito no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: Também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel. E rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que elegi, como também a casa de que disse: Estará ali o meu nome. Ora, o mais dos sucessos de Josias, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. E seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungira, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Joacás reina e é levado cativo para o Egito. E tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, em 3 meses. Reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Hamutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram seus pais. Porém, faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também faraó Neco estabeleceu o rei Aliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias. Ele lhe mudou o nome em Joaquim. Porém a Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra para dar esse dinheiro, conforme o mandado de Faraó, a cada um segundo a sua avaliação. Demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías, de Ruma, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. É isso aí, meu irmão. Minha irmã, agora nós vamos agradecer por este culto nesta tarde. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, abençoe somente meus inscritos que estão nesses 2 canais e os que estão também sempre dizimando e ajudando e contribuindo com esta obra. Amém e amém. Até o próximo culto da noite, depois dos 6 Facebook, eu retornarei aqui e WhatsApp. Até lá.